Inovação na aplicação do CTB, um caso prático para alertar os agentes de trânsito. Esse vídeo não é um vídeo da mesma série que a gente vem lançando. Provavelmente esse vídeo vai entrar ao ar em horário diferente, em dia diferente. Porém, esse vídeo eu resolvi fazer aqui porque eu recentemente tive a oportunidade de ministrar aula para um curso de atualização de agentes de trânsito, onde surgiram algumas dúvidas dos agentes de trânsito enquanto estávamos ministrando essa aula, né? E eu resolvi trazer parte desse conteúdo que foi falado, ministrado nessas aulas aqui para vocês, para que a gente entenda um pouco sobre a questão de como a gente deve aplicar de uma forma racional. E aí já vou até dizer aqui que isso também deve ser revisto a nível federal. E aí, se no final do vídeo, obviamente, você concordar com o que foi dito aqui, marca aí a Senatran, marca aí o pessoal da Senatran, o pessoal do CETRANS, para que a gente possa discutir isso a nível federal, essa questão de interpretação dúbia, muitas vezes, que temos sobre o CTB, mas que, ao meu entender, tem algumas incongruências. Então, pois bem, o nosso Código de Trânsito Brasileiro foi criado, sancionado, né, em 23 de setembro de 97. Isso aqui não é nenhuma novidade para ninguém. O que talvez tenha passado despercebido sejam alguns detalhes que eu vou passar daqui para frente. Pois bem, no CTB, para quem ainda não tem certa familiaridade, e assim, dizendo de grosso modo, o CTB ele tem dois pilares básicos. Claro que tem muitas outras informações do CTB, mas de forma básica e sucinta, o CTB se suporta em dois pilares. Primeiro é o pilar do que devemos fazer e o pilar de que quando não fazemos o que devemos fazer, ou seja, não devemos fazer aquela tal situação, cabe a infração. Pois bem, então aqui de um lado eu tenho o que eu preciso fazer de acordo com o Código de Trânsito e no outro, caso eu não faça, a sanção administrativa que eu sofro, certo? A conduta que vai me levar a tomar uma multa, de um modo mais generalista. Pois bem, dito isso, nós temos ali no Código de Trânsito um negócio chamado Normas Gerais de Circulação e Conduta. E aí, do seu artigo 26 em diante, ele vai dizer o que todos os usuários da via terrestre devem fazer. Devem fazer. E aí, no artigo 29, no parágrafo 2º, ele vai dizer que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento da velocidade as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Pensa aqui comigo. Este inciso diz sobre você ter tempo de reação para, se caso houver um problema emergencial ou umas condições climáticas, dependendo da velocidade, enfim, como está dizendo no próprio inciso, para que você tenha tempo de reação para que você possa manobrar o seu veículo para não vir a causar um sinistro. Muito bem, até aí excelente, não temos dúvidas sobre a aplicabilidade disso. Na parte de punição, digamos assim, na parte da infração, do cometimento da infração, ele está ligado ao artigo 192. O artigo 192 ele vai dizer que se você não fez isso, a infração é grave, a penalidade é multa. Então, deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre seu veículo, os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no movimento da velocidade, as condições climáticas, do local da circulação e do veículo, a infração é grave, penalidade multa, como eu já disse. Beleza.
Até aqui, nada demais. Extremamente pacificado, nós já entendemos essa parte, então não vejo por que uma possível discussão ou uma inovação. Daqui para frente, as coisas começam a ficar um pouco mais estreitas. Por quê? Porque a gente vai ver agora, por exemplo, a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, do que fala no seu artigo 192. A Resolução 985 de 2022 consolidou o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito como aonde que eu vou me escorar para fazer a fiscalização de trânsito de acordo com o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Daqui para frente, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Por quê? Quando eu estava lá ministrando a aula, obviamente, surgiram algumas situações de infração cometida por alguns condutores de motocicletas na rodovia, com base neste artigo, fazendo o famigerado corredor. Por quê? Porque aí, aqui está dizendo, por exemplo, no item 2 da ficha do MBFT, que motocicletas, motonetas e ciclomotores transitando entre veículos de fila adjacentes, ou entre os veículos e a calçada, ou entre os veículos e o bordo da pista, estando os outros veículos em movimento ou imobilizados, colocando em risco a segurança no trânsito. E diz o seguinte: quando não autuar motocicletas, motonetas, ciclomotores transitando entre faixas de circulação no mesmo sentido, em baixa velocidade, quando o trânsito estiver lento ou parado, desde que este movimento não esteja colocando o risco da segurança no trânsito. Beleza. Aí algumas corporações, algumas instituições têm feito essa infração com base na ficha do artigo 192 para motoqueiros que estão transitando entre filas de veículos adjacentes, mais conhecido como nosso corredor, para salvaguardar a vida deste motociclista. Pois bem, é uma multa grave, 5 pontos na carteira e é possível sem abordagem, conforme a ficha. E por que as coisas começam a complicar aqui? Na sua sanção do Código de Trânsito, era previsto o artigo 56 do CTB. E o que dizia o artigo 56? Eu quero que vocês gravem bem essas palavras que estão dizendo aqui, sobre quando autuar e quando não autuar. Que a gente vai falar disso lá na frente nesse vídeo. Eu pretendo que esse vídeo seja uma coisa rápida, no máximo aí só um toque sobre essa infração em específico. Guarde bem essas palavras, tá? Circulação em baixa velocidade, nos mesmos sentido da via, quando estiver lento ou parado. Ou, no caso, entre as filas adjacentes. Veículos em filas adjacentes e a moto andando no meio do corredor. 56 do artigo, o artigo 56 do Código de Trânsito, lá na sua sanção, lá em 23 de setembro de 97, ele foi vetado. Por que ele foi vetado? Vamos lá. O artigo 56 ele foi vetado na mensagem número 1056 de 23 de setembro de 97, que ouvidos ministros dos Transportes da Justiça se manifestaram sobre os seguintes vetos. Lembrando a estrutura de veto que ocorre nas leis federais aqui no Brasil, funciona da seguinte forma: o Congresso vota a lei e ela é encaminhada ao presidente para a sanção. O presidente ele pode sancionar a lei na sua integralidade, pode vetar a lei na sua integralidade e depois também pode vetar parcialmente a lei, deixando que outra parte da lei funcione. Se o Congresso não concorda com este veto, esse veto retorna para o Congresso para que seja feita uma análise desse veto. E se nessa análise desse veto ele entender que o veto que o presidente fez
estava diferente, em desacordo com o que se previa na legislação, o Congresso tem o poder de derrubar o veto e aí colocar ela para funcionar, como aconteceu com o artigo 165D do toxicológico, foi vetado pela presidência e depois o Congresso derrubou o veto e colocou ele em prática. Se vocês tiverem interesse, a gente faz um aqui só sobre o 165D, que fala sobre o exame toxicológico. Pois bem, o que dizia no artigo 56 na sanção presidencial do Código de Trânsito e que foi vetado por essa mensagem de veto? Artigo 56. É proibida a condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores a passagem entre veículos de fila adjacentes ou entre a calçada e veículos de fila adjacente a ela. Lembrou que estava escrito lá? Estava escrito lá sobre a razão de fazer essa autuação, era justamente o que previu o artigo 56, não o artigo 192, não o artigo 29, inciso 2º, inciso 2, era prevista no 56. E aí as razões do veto é a seguinte: ao proibir o condutor de motocicletas e motonetas a passagem entre veículos de fila adjacentes, o dispositivo restringe sobremaneira a utilização desse tipo de veículo que, em todo o mundo, é largamente utilizado de forma a garantir maior agilidade de deslocamento. Ademais, a segurança dos motoristas está, em maior escala, relacionada às questões de velocidade, de prudência e de utilização de equipamentos de segurança obrigatórios, os quais encontram no Código limitações e padrões rígidos para todos os tipos de veículos motorizados. Importante também ressaltar que, pelo disposto no artigo 57 do Código, a restrição fica mantida para os ciclomotores, uma vez que, em função de suas limitações de velocidade e estrutura, poderiam estar expostos a maior risco de acidente nessas situações. Pois bem, este artigo foi vetado e não foi colocado em análise para a derrubada do veto dentro do Congresso. Ou seja, na minha leitura, tanto aqueles que são envolvidos diretamente na questão executiva das leis, que é a presidência e os ministérios relacionados à execução do Código de Trânsito Brasileiro, tanto quem propôs a lei, quem votou a lei e quem deu a sua cartada, digamos, final sobre este veto, eles entenderam que esse veto ele tinha sentido, tinha razão, por isso deixaram o veto valer. Então, hoje ainda, se você abre o CTB original no Planalto, você vai perceber que esse veto está em vigor. O 56 ele não existe no CTB porque ele foi vetado. Ah, beleza. Então, mas aí ele fala sobre a questão de autuar, né? Ele está ligado diretamente à questão do autuar do artigo 192, do item 2 da ficha do MBFT. Beleza. Só que ele não está falando nada sobre a questão do item 2 de quando não autuar. Ou seja, eu posso autuar ele se ele tiver certa situação. Mas se ele estiver andando devagar, no mesmo sentido, e que não traga segurança, aí eu não autuo. Mas fora isso, eu autuo. Que é isso que está dizendo no item 2, no item 1 de quando não autuar no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Resolução 985 do CONTRAN. Pois bem, dito isso, então vamos ver agora o que aconteceu com a Lei 14.071. A Lei 14.071 foi uma lei de diversas reivindicações na questão de ciclistas, principalmente de ciclistas e motociclistas, então teve uma alteração enorme no CTB com relação a aumentar a punição para quem deixa o ciclista em risco, mas também trouxe um alívio para os motociclistas no sentido da punição pesada com relação às infrações que não causam tão diretamente risco à segurança viária. Beleza? Só que ela teve também um detalhe. Na Lei 14.071, que alterou diversos dispositivos no CTB, existia a previsão de a inclusão de um novo artigo, o 56A. O 56A, ele dizia o seguinte: é admitida a passagem de motocicletas, motonetas e ciclomotores entre veículos de faixa adjacentes, no mesmo sentido da via quando o fluxo de veículos estiver parado ou lento, conforme a regulamentação do CONTRAN.
E aí isso daí ligou intimamente aquele item 1 de quando não autuar dentro do MBFT. Tudo bem? Pacificado, certo? Estava lá no MBFT que quando não autuar, que se eles estiverem passando entre veículos e fila adjacentes no mesmo sentido da via, quando o fluxo de veículos estiver parado ou lento, não se faz autuação. Beleza? E aí entra o parágrafo primeiro. Se tiver mais de duas faixas de circulação, a passagem somente será admitida no espaço entre as duas faixas mais à esquerda. No parágrafo segundo diz que se houver faixa exclusiva para veículos de transporte coletivo à esquerda da pista, essa será desconsiderada para fins do exposto no parágrafo primeiro deste artigo. No parágrafo terceiro, não será admitida a passagem entre a calçada e o veículo. No quarto, a passagem de motocicletas entre faixas adjacentes deve ocorrer em velocidade compatível com a segurança de pedestres, ciclistas e demais veículos. E parágrafo quinto, os órgãos e entidades com circunscrição sobre a via poderão implementar áreas de espera específicas para os veículos de que trata o caput deste artigo junto aos semáforos, imediatamente à linha de retenção dos demais veículos, na forma definida pelo CONTRAN. É aquele espaço que tem entre o semáforo e o início ali da linha de retenção de veículos, que hoje foi colocado isso em prática, mas através da resolução que consolidou o Manual Brasileiro de Sinalização Viária. Pois bem, ainda dizia sobre o parágrafo único do artigo 211 e o inciso 12 do artigo 244, que também ia ser alterado com base nesse artigo 56A. E aí ele dizia o seguinte, que o parágrafo único, a infração cometida do caput deste artigo, que é o 211, que falava sobre ultrapassar veículos em fila, parados, em razão de sinal luminoso, cancela bloqueio viário parcial, qualquer outro obstáculo, e esse parágrafo único foi incluído pela, pela Lei 14.071 e ele foi vetado. E no inciso 12 do artigo 244 dizia que é em desacordo com o dispositivo disposto no artigo 56A deste código, que era a infração do 244, e eles estavam relacionados a motos, correto? Então era conduzir motocicleta ou ciclomotor em desacordo com o disposto no artigo 56A deste código. Correto? Então, essa infração ela estava ligada intimamente ao artigo 56A, a sua proibição de andar nas filas adjacentes com tráfego lento, enfim. E aí veio a razão do veto. A razão do veto dizia o seguinte: em que pese a boa intenção do legislador, os dispositivos restringem a mobilidade e geram insegurança jurídica ao admitirem a passagem de motocicletas, motonetas e ciclomotores entre veículos de faixa adjacentes, no mesmo sentido da via, somente quando o fluxo de veículos estiver parado ou lento, conforme regulamentação do CONTRAN. Atualmente, há ampla possibilidade de circulação entre os veículos e a proposta reduz a mobilidade das motocicletas, motonetas e ciclomotores, que é o diferencial desses veículos que colaboram, inclusive, na redução do congestionamento. A dificuldade de definição e aferição do que seja fluxo lento aumenta a insegurança jurídica, sendo inviável ao motociclista verificar se está atendendo eventual regulamentação do CONTRAN. Ou seja, na ficha do 192, eu vou voltar lá na ficha. Ele está dizendo o seguinte, que as motocicletas, motonetas e ciclomotores transitando entre veículos de fila adjacentes ou entre veículos e a calçada, que já foi vetado no 56. E aí está dizendo que quando não atuar, vai entrar na motocicleta, as motonetas e ciclomotores transitando entre as faixas de circulação no mesmo sentido, que é o que diria o 56A e os seus parágrafos, que também foi vetado. Justamente porque a questão da moto andar no corredor, ela facilita o deslocamento, justamente para ir de encontro com o que faz causar mais congestionamentos. E quando não autuar, ele traz insegurança jurídica, que é o que está dizendo aqui na razão do veto do 56A, que vai trazer uma insegurança jurídica para que o motociclista consiga analisar naquele momento se ele está ou não atendendo a resolução do CONTRAN. Ou seja, no meu entendimento,
não se poderia prever no 192 esse tipo de infração na sua ficha, de acordo com o que foi vetado, os 56 e o 56A. O 192, que remete ao 29, inciso 2, ele está garantindo que você tenha tempo de resposta dentro de um veículo para que você não fique colado no veículo, justamente para ter ali um tempo de reação em caso de uma frenagem necessária, enfim, ou de um desvio, mas não no caso da motocicleta. Do que está aqui no 56 e no 56A, ambos vetados, não caberia a aplicação do 192. Pois bem, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Entendo que se há previsão no 192, não pode se dizer que é uma coisa errada, mas entendo que o próprio CONTRAN, na resolução 985, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, inovou nessa ficha, trazendo essa insegurança jurídica para que o motoqueiro consiga, o motociclista consiga identificar se ele pode ou não andar no corredor. E ainda vou além. Eu entendo a execução lá na ponta por agentes de trânsito ou agentes da autoridade de trânsito no sentido de aplicar o que está dizendo no artigo 92. Porém, na minha concepção, isso está equivocado, porque a própria resolução do CONTRAN ela se embasa em algo que não deveria, é uma inovação, então punir a ponta, que é depois o agente, que é o condutor, punir ele por uma inovação, eu entendo estar irregular, entendo estar incorreto. Então, nós não deveríamos tratar disso dessa forma e deveríamos sim fazer uma provocação ao CONTRAN e aos CETRANs que provoquem o CONTRAN para que nós possamos discutir esse e demais artigos do CTB que possam vir a ter inconsistências na sua aplicabilidade. Bom, é isso. É um pequeno trecho aí de um curso que eu ministrei, uma parte de uma aula de um curso que eu ministrei, que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem interesse que a gente debata mais algumas vezes sobre esse tipo de assunto, comenta aí embaixo no vídeo, coloca isso aí também no nosso Instagram, que nós vamos trazer aqui alguns debates sobre o assunto. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.